Boa noite, pessoal. Estamos aqui hoje no nosso Centro de Medicina Sexual. Eu sou o Antônio, esse é o Dr. André, e a gente vai estar hoje conversando sobre qualidade de vida após tratamento de câncer de próstata. Aproveitando aí que a gente está nesse mês de novembro e trazendo essas informações aí para a gente poder discutir. Lembrando o pessoal de casa que a gente vai estar aberto às perguntas que vão ser enviadas aí pelo Facebook, que a gente vai discutir no final, tá? A princípio, a gente gostaria de falar um pouquinho sobre o câncer de próstata. A gente sabe que é um dos tumores mais comuns que acometem o homem, né? Tirando o câncer de pele é o mais comum. No Brasil, a incidência estimada é de 56 casos a cada 100 mil homens, que é uma incidência relativamente alta. E dados estatísticos mostram para a gente que nos Estados Unidos a incidência do câncer de próstata é maior nos pacientes negros do que nos pacientes brancos. Quando a gente fala de qualidade de vida, a gente geralmente discute dois aspectos. Os aspectos psicológicos, que incluem ansiedade, depressão, somatização, e os aspectos físicos. E aí o Dr. André vai falar um pouco mais da questão da disfunção erétil, incontinência urinária e os transtornos causados pelo tratamento hormonal. Em relação aos estados psicológicos, né, os aspectos psicológicos, é importante a gente destacar como que isso vai influenciar o estado emocional do paciente, o estado motivacional vai influenciar no impacto do seu tratamento. Isso tem muito a ver com a visão positiva de futuro que o paciente desenvolve, que apresenta ali no início do seu tratamento, e principalmente a questão da esperança, pois a gente entende que, assim, conceitualmente, né, a esperança é um estado de expectativa confiante, mesmo que incerta, de atingir um objetivo futuro, com possibilidade realística e significância pessoal. O que isso quer dizer? Se o paciente ele encara o tratamento de uma forma mais positiva, de uma forma mais otimista, isso ajuda muito no impacto no final desse tratamento. Vou falar um pouquinho sobre a próstata, doutor André. Vamos falar um pouquinho da próstata, do que é a próstata, para que ela serve, como é que... Para o paciente que está em casa, qual é a noção básica que a gente poderia passar para ele? Então, bom, inicialmente boa noite a todos. A próstata é um órgão, é uma glândula que se situa abaixo da bexiga e ela quase que contorna a uretra. Então, se a gente imaginar, ela está na base da bexiga. Então, essa relação entre a bexiga e a uretra é que faz com que a próstata e o seu crescimento, dito crescimento benigno da próstata, que é um crescimento mais centralizado, ele causa sintomas de obstrução. A próstata é uma glândula e secreta algumas substâncias que farão a composição do líquido seminal. E tem um peso em torno de 20 gramas, mais ou menos, no adulto. Há um crescimento contínuo da próstata, que a gente chama de hiperplasia prostática benigna, em praticamente todos os homens a partir dos 40 anos. Alguns homens se tornarão mais sintomáticos, outros serão menos, alguns necessitarão de cirurgia, outros tomarão apenas medicação para melhorar esses sintomas urinários. Outros nunca precisarão de nada, apesar do crescimento dessa glândula. Essa glândula também é o sítio do câncer de próstata, que é o que é discutido hoje em dia na campanha do Novembro Azul. Então, é essa glândula na sua periferia que é um sítio aonde surge o câncer de próstata, conforme o Antônio já falou de incidência. E como esse câncer ele surge na periferia da próstata, ele geralmente não dá sintomas. O que dá sintoma é a hiperplasia benigna, que em alguns casos pode vir acompanhados do câncer perifericamente. E por isso que são necessários os exames de screening, ou que são exames realizados anualmente ou bianualmente em vários tumores do corpo todo, para que se proponha uma detecção mais precoce. Bom, falar um pouquinho sobre a cirurgia. O paciente que foi detectado um câncer de próstata inicial, um dos tratamentos mais utilizados no mundo inteiro é a cirurgia de remoção da próstata, conhecida como prostatectomia radical.
Como o doutor André falou, a próstata ela fica junto à bexiga, bem na base da bexiga, onde se inicia ali a passagem da uretra. Juntamente com a musculatura que controla a retenção da urina, que é o esfíncter uretral, você também tem a presença dos nervos cavernosos, que são aqueles que vão ser responsáveis pela ereção. Então, a cirurgia em si, ela tem um potencial de trazer certos transtornos, tanto na continência da urina, quanto na questão da ereção. E é importante a gente salientar que quando a gente fala de resultado, não só da cirurgia, mas do tratamento do câncer de próstata, a gente se baseia nos efeitos, né? Então você tem o efeito da cura do câncer e você tem o efeito de potenciais complicações. Quais são as principais complicações? Incontinência urinária e disfunção erétil. Então são essas complicações que vão impactar a qualidade de vida do paciente. E por isso que muitas vezes se discute se vale a pena tratar determinados homens. Hoje se discute se vale a pena tratar pacientes com tipo histológico na biópsia de baixo grau ou de baixo potencial de progressão, ou se vale a pena tratar homens que tenham uma expectativa de vida inferior a 10 anos, justamente para que os resultados oncológicos da cirurgia não sejam suplantados pelo impacto negativo na qualidade de vida. Isso é muito importante, porque hoje, inclusive, se discute que alguns homens você não precisa tratar. Você faça o que a gente chama de vigilância ativa. Você simplesmente veja se a doença vai progredir e, dessa forma, você vai minimizar os efeitos colaterais do tratamento. Falando um pouquinho da incontinência de urina. A gente sabe que essa incapacidade de conter a urina, ela pode ocorrer de forma definitiva ou de forma transitória, à medida que há uma recuperação nesse pós-operatório. A incidência da incontinência urinária, ela não é pequena no pós-operatório. Os trabalhos mostram que ela pode chegar a cerca de 10, até em torno de 16, até 20% dos casos no pós-operatório. Sendo que a gente tem que considerar essa realidade. Muitas vezes existe uma melhora progressiva desse controle e a partir de 1 ano você estabelece ali um período de melhor leitura desse quadro. As principais causas para essa disfunção, para essa incontinência urinária, são a lesão direta da musculatura, né, dos nervos que vão alimentar essa musculatura do esfíncter, da uretra, e a própria disfunção da bexiga. Em relação ao tratamento, é muito importante hoje a gente estar atento que várias possibilidades de tratamento a gente pode estar associando. No caso da incontinência urinária, é muito valorizado e é muito importante o início precoce da fisioterapia pélvica para a reabilitação da musculatura e do assoalho que envolve ali essa musculatura da uretra. E é importante essa mensagem, assim, a incontinência urinária ela pode ser tratada e muitas vezes curada. Qual é o grande impacto, doutor André, que você vê da incontinência urinária na qualidade de vida desses pacientes? Então, provavelmente no homem a incontinência urinária tem um impacto maior na qualidade de vida do que a própria disfunção erétil. E muitas vezes elas são associadas. O paciente tem incontinência e tem disfunção erétil, inclusive a gente prefere primeiro tratar a incontinência para depois tratar a disfunção erétil ou tratar de formas semelhantes e ao mesmo tempo, mas pelo menos quando a gente está pensando em correção cirúrgica, a gente em geral pensa primeiro em corrigir a incontinência. A gente tem 2 tipos de tratamentos cirúrgicos para aquela incontinência já estabelecida, que ela não melhora no período mínimo de 6 meses, é o período mínimo de observação, mas a maioria dos pacientes são operados depois de mais ou menos 1 ano de cirurgia. A fisioterapia iniciada precocemente, ela ajuda a acelerar a recuperação da incontinência. Parece que as novas técnicas cirúrgicas, como a cirurgia robótica, também parecem acelerar essa melhora da incontinência urinária. Os slings, que são telas colocadas na uretra, têm como objetivo melhorar a pressão, aumentar a pressão na uretra, e são usadas para incontinências de menor grau. E o esfíncter artificial é uma prótese completamente interna que permite o controle do paciente
e que pode ser indicada para qualquer grau de incontinência, mas sem dúvida terá resultados superiores aos slings naqueles pacientes com incontinência maior. Ou seja, o doente com pouca incontinência pode ser utilizado o sling ou o esfíncter, mas o paciente com incontinência moderada e severa, o esfíncter deve ser sempre a primeira opção no tratamento cirúrgico. Como você destacou aí, André, essa questão da incontinência urinária muitas vezes tem um impacto maior na qualidade de vida, provavelmente pela limitação social que isso causa, né? O paciente ele fica tolhido dessa liberdade de sair, de ficar preocupado se vai ter algum problema com a perda de urina, coisa que a disfunção erétil ela é mais melhor administrada em relação a essa questão social, né? E no homem utilizar um absorvente ou um protetor de urina para perda urinária tem um impacto emocional muito grande. Às vezes é difícil do homem lidar, porque você tem o pênis que faz com que essa urina seja deslocada para fora de um absorvente menor. Aí você tem que utilizar um absorvente especial. Aí às vezes esse homem acaba utilizando uma fralda maior e aí atrapalha o dia a dia. Então realmente a gente vê esses homens com a vida bastante alterada com esse tipo de problema. E daí a importância da gente destacar que assim, é importante dar esse segmento, esse acompanhamento, porque a fisioterapia traz melhora. No caso onde realmente precisa de um complemento com algum tipo de tratamento cirúrgico, os resultados são muito bons, né, no controle desses problemas da incontinência. Como o Dr. André destacou, a questão do esfíncter, né, para aqueles casos severos, você tem um dispositivo que ele é acionado e ele permite então o relaxamento ali do esfíncter, isso permite a liberação de urina que automaticamente ele volta a fechar, garantindo essa continência. E em relação à disfunção erétil, doutor André, a gente sabe que a literatura ela varia um pouco, essa incidência da disfunção erétil no pós-operatório, mas geralmente isso pode acontecer em cerca de metade, até 60% dos pacientes. Lembrando que parte dessa incontinência ela vai ser provisória, porque você tem lesão do nervo que está ali se recuperando ainda no pós-operatório, e em alguns casos essa lesão vai ser definitiva. Então, essa disfunção erétil realmente ela é provisória e ela pode levar até 2 anos para recuperar. Provavelmente é importante, muito importante analisar qual grau, como era o padrão de ereção desse paciente antes da cirurgia. Na maioria das vezes, quando você opera, você não consegue. Se você for aplicar questionários e comparar antes e depois, a maioria dos homens não voltam ao mesmo padrão anterior. Mas se ele tinha previamente uma disfunção erétil zerada e um padrão de ereção muito bom, mesmo que ele baixe um pouco, a qualidade de ereção dele continua a mesma. Agora, se ele já parte, ou já é um paciente mais idoso, já parte de utilização episódica de medicação, aí sim é um paciente que terá a chance maior de problemas de ereção no pós-operatório. Lembrando que a gente está falando muito em cirurgia, mas que outros tratamentos do câncer de próstata também estão relacionados à disfunção erétil, como a radioterapia, a crioterapia, a HIFU, que é o ultrassom focado de alta energia. Então são técnicas de tratamento que não excluem a disfunção erétil. Nesse contexto, a gente está observando assim, é muito importante, antes do planejamento da cirurgia, do tratamento em si, o médico também entender como que é a situação, a intimidade do casal, no sentido assim, como que é a atividade sexual, quais são as expectativas que o casal traz em relação a isso, para que você possa adequar e considerar ali logo o início de uma terapia precoce após a cirurgia, adequando isso às expectativas do casal. Lembrando que a mulher tem uma participação muito importante nessa dinâmica, né? E um dado muito interessante e assim, importante da gente considerar é que hoje em dia, os estudos mostram que quando você mantém o pênis muito tempo sem ereção, sem um sangue oxigenado ali naquele tecido, isso é um fator que pode levar a alteração tecidual, inclusive fibrose local. E é justamente esse processo, nesse período, mesmo quando você tem uma neuropraxia, ou seja, uma dificuldade do nervo cavernoso momentaneamente ali naquele pós-operatório,
E isso leva a um período prolongado sem capacidade de ereção. Isso vai levar a uma diminuição do oxigênio tecidual que estimula, em última análise, a fibrose desse tecido. E o tecido erétil é um tecido super especializado. Essa fibrose, uma vez estabelecida, ela pode causar, sim, uma disfunção erétil permanente. Pensando rapidamente, é como se esse pênis tivesse ficado meio disfuncionalizado e que isso fosse transitório, porque esses nervos ali, eles foram, apesar de preservados, eles foram tocados, foram mexidos. Então, o estímulo dessa inervação no tecido erétil está alterada. E se você não faz com que esse tecido ele se mantenha em uso ou ele se mantenha produzindo determinadas substâncias, aumenta a fibrose. E aí faz com que a recuperação fique mais difícil. É isso, né, Antônio? Que você quis dizer? Perfeito. E daí a importância de se buscar a reabilitação peniana logo nos primeiros momentos do pós-operatório. Assim, isso é uma atenção que tem que ser dado cada vez mais precoce a essa reabilitação. A reabilitação, na verdade, ela considera tanto tratamento medicamentoso, tratamento fisioterápico ou alguns outros recursos que você possa usar para estabelecer o mais rapidamente possível essa recuperação da função erétil. Basicamente, doutor André, o que a gente teria de opções para poder estar atuando mais precocemente aí nessa recuperação da função erétil? Então, a medicação, eu acho que hoje quase todos os cirurgiões prescrevem para o paciente no pós-operatório da prostatectomia radical a medicação, que é a tadalafila, 5 miligramas em geral, é a escolha da grande maioria dos urologistas, em uso diário. Tá? Você pode associar para isso, em determinado momento, havendo que há dificuldade na ereção, você utilizar medicações intracavernosas. Acho bastante interessante a bomba a vácuo, mesmo precocemente, ela vai ajudar. Ela faz com que circule sangue dentro do corpo, mesmo tendo o corpo cavernoso, mesmo sem o estímulo sexual. A gente também tem medicações intrauretrais, que são vasodilatadores. Mais recentemente, a gente tem começado a utilizar dentro de estudos científicos ainda terapia com ondas de choque e outras terapias que acho que vão ser para o futuro, como que utilizam células-tronco, utilizam plasma rico em plaqueta, determinadas substâncias em diferentes combinações, vindo às vezes de derivados de células de gordura. Então, tem uma série de pesquisas no âmbito que a gente chama de medicina regenerativa, que vão surgir no futuro, já estão surgindo, mas vão ganhar peso tanto no tratamento da disfunção erétil, como na reabilitação pós-cirúrgica ou pós qualquer outro tratamento do câncer de próstata. A gente gostaria de destacar que nesse processo de recuperação da função erétil, muitas vezes o paciente vai permanecer um tempo sem efetivamente conseguir manter a relação sexual. Mas existem outros aspectos da saúde sexual que não são afetados com a cirurgia, como, por exemplo, o orgasmo. Então, assim, é muito importante essa participação da parceira, da esposa, no intuito de manter a intimidade, a cumplicidade do casal, para que isso facilite esse processo de recuperação com menos impacto nesses aspectos psicológicos. E outra questão que eu acho muito interessante é que às vezes o homem é tratado, ele diz, não, eu não estou preocupado com a questão erétil, mas ele fica bem, depois ele vê que o câncer curou, ele vê que ele não está incontinente, e às vezes 1, 2 anos depois da cirurgia ele vem se posicionar querendo a questão da ereção, né? E aí, às vezes é tarde demais, porque esse paciente não fez um estímulo adequado no início, ele criou fibrose no pênis, ele não vai responder a medicação, às vezes não responde a outras terapias, como a gente vai falar, a bomba a vácuo, a injeção, e acaba tendo que colocar uma prótese peniana, que seria um tratamento terminal para disfunção erétil, quando ele poderia ter começado a tratar mais precocemente. Isso é uma coisa que a gente vê muito, entendeu? Às vezes o paciente meio esquece dessa questão sexual, mas quando ele vê que a vida dele tá tudo normal e que ele tá com seus 65, 70 anos bem curado do câncer, aí ele tem o estalo e ele vai querer buscar atrás, às vezes pode ser um pouquinho tarde para tratar. Por isso a gente
destaca essa questão em relação ao aspecto psicológico, porque se o paciente ele se deixa abater muito, ele fica ali muito desmotivado, até um pouco depressivo, pela questão do diagnóstico, isso pode interferir nessa recuperação, porque ele acaba se afastando, acaba não valorizando essas questões, e que na verdade é justamente esse acompanhamento constante é que pode trazer o melhor resultado. Falando um pouquinho da bomba de vácuo, doutor André, que é um dispositivo que passou a ter uma importância muito grande agora nos últimos trabalhos, queria destacar uma coisa: a bomba de vácuo ela é usada em muitos países até como um método mesmo para estimular a ereção para a relação. Mas nesse caso da reabilitação peniana, a gente gostaria de destacar que aquele anel que se usa ali na base do pênis, nesse caso específico, não é muito recomendado, porque aquilo ali acaba aumentando um pouco, na verdade ajuda a diminuir um pouco a oxigenação desse sangue. Sim, o objetivo da bomba vácuo nesse homem é fazer circulação dentro do corpo cavernoso, só isso. Ele vai usar o vácuo, vai manter por alguns minutos, depois ele vai ceder, vai continuar usando a medicação, e aí depois você vai introduzir mais medicação numa dose maior, tentando fazer com que ele mantenha algum tipo de atividade sexual o mais rápido possível. Perfeito. E para finalizar esse nosso diálogo aqui hoje, a gente gostaria de falar um pouquinho sobre as próteses, prótese peniana. A gente sabe que a gente dispõe de dois modelos, né, principalmente, a prótese semirrígida, que ela permite você manipular a direção do pênis, porém ela mantém uma rigidez permanente, né? E o que a gente tem de mais, vamos dizer assim, de mais moderno em relação a isso é a prótese inflável. Eu gostaria que o Dr. André falasse um pouquinho da prótese inflável. Então, as duas próteses podem dar uma qualidade de vida boa e uma taxa de satisfação boa para os pacientes. A grande vantagem da prótese inflável é seu poder de ocultabilidade, ou seja, o paciente pode conseguir que ele tenha uma flacidez, depois ele utilizando uma bombinha na bolsa escrotal ele provocar a ereção, e há uma impressão de que a melhor qualidade de rigidez e maior ganho de calibre do pênis, porque como você consegue esvaziar o cilindro, você vai ter um pênis mais flácido e aí você vai conseguir tornar esse pênis mais largo do que numa prótese maleável, porque você não vai conseguir botar numa prótese maleável tanta rigidez e tanta largura que vai ser incômodo para o paciente. É realmente uma prótese que dá uma qualidade de vida muito interessante. De uma forma geral, eu acho que a mensagem é isso: procure atendimento médico, trate o seu câncer de próstata, faça o seu diagnóstico precoce, sua chance de cura vai ser altíssima, trate e não se preocupe tanto com os possíveis problemas, porque haverá um tratamento eficaz para a maioria deles. É isso aí. Agora, a gente está tendo algumas perguntas chegando aí. Eu gostaria de... Vamos conferir aqui, André, que tem umas perguntas aqui que o pessoal está enviando. Tem uma pergunta aqui falando sobre a sonda. Por que se usa a sonda no pós-operatório da cirurgia de próstata? O objetivo de usar a sonda é porque há uma sutura entre a uretra e a bexiga, e você tem que, por um período, que é hoje em dia com a cirurgia robótica, varia aí, em geral, pela maioria dos cirurgiões, entre 7 e 10 dias, para que não extravase, não vaze urina em volta dessa área dessa sutura. Então o objetivo é esse, evitar o vazamento da área da sutura, que a gente chama de anastomose. Perfeito. Tem uma outra pergunta aqui, que enviaram para a gente. Com quanto tempo após a operação você pode concluir que está realmente com problema de ereção? Olha, o tempo que a gente espera máximo de recuperação é em torno de 2 anos. Mas é importante a gente pensar que a gente deve ver a ereção desde o pós-operatório imediato, com medicação oral, com estímulo com bomba a vácuo. Obviamente, se depois de 2 anos, tomadas todas as atitudes, esse paciente não tem uma ereção adequada, que é ereção com uma rigidez adequada para que satisfaça ele e satisfaça a sua parceira, esse paciente deve ser tratado de uma forma mais agressiva, com uma injeção intracavernosa ou com implante da prótese. O que eu acho interessante é que a gente está falando de homens, em geral, com mais de 60 anos, onde cada ano é importante na sua qualidade de vida. Então, às vezes, esse delay em iniciar a atividade sexual faz com que ele perca
muito tempo se deprime. Então, eu acho que operou câncer de próstata, sempre deve existir um foco na recuperação da qualidade de vida, pela recuperação da atividade sexual e pela preservação da continência. Tem mais uma pergunta aqui, André, falando sobre a colocação de sling. Paciente perguntando sobre a colocação do sling urinário para incontinência severa, alegando que é diabético no pós-operatório. Para incontinência severa, o sling eu sei que você já comentou, mas para a gente poder... A taxa de falha do sling é bastante alta na incontinência severa. O que a gente considera incontinência severa? Perda superior a 400 gramas, isso do ponto de vista acadêmico, medida na fralda durante 24 horas. Mas, na verdade, o que é o paciente com incontinência severa na prática? Perde o tempo todo, perde à noite, não acumula nada na bexiga, quando caminha rapidamente perde, ele não tem nenhum esfíncter residual funcionando. Então, o paciente com perda severa, eu não aconselho utilizar o sling, principalmente se ele fez radioterapia pós a cirurgia, porque aí é uma contraindicação hoje em dia do uso do sling. Se o paciente é diabético, as taxas de infecção não aumentam tanto para a colocação nem da prótese peniana e nem do esfíncter. Hoje você tem os esfíncteres que são cobertos por antibiótico, pelo menos na parte que tem contato com a uretra e na bolsa escrotal, que ajuda a prevenir infecção, como a gente também tem para prótese. Então isso tudo faz hoje com que a gente diminua muito a taxa de infecção, mesmo no paciente diabético, a gente sabe que tem maior risco. Eu não botaria um sling num paciente com incontinência severa pela questão do quadro da diabetes. Até porque há infecção também associada ao sling, porque é uma prótese, geralmente de malha, é um corpo estranho, tem reação inflamatória e problemas também podem ocorrer. Perfeito. Bom, vamos encerrando aqui nosso papo de hoje. A gente gostaria de agradecer aí aos nossos a participação do pessoal de casa aí pelo Facebook, enviando as perguntas, e até uma próxima oportunidade da gente estar junto aí. E a mensagem, como a gente gostaria de passar, né, que assim, esse paciente realmente seria muito importante que ele não se sentisse só, né, que ele buscasse uma ajuda especializada. A gente aqui no Centro de Medicina Sexual do Rio de Janeiro tem uma equipe multidisciplinar, com fisioterapia, com os equipamentos de última geração também, que podem estar ajudando aí nesse processo de recuperação. Gente, boa noite. Doutor André. Boa noite. Lembrar que o Novembro Azul é uma organização da Sociedade Brasileira de Urologia e conta com o apoio de todos os urologistas brasileiros na sua realização. Boa noite a todos.